Boa noite, Mano. Parabéns pela vitória. Caroline Mota, da Grêmio TV, aqui. Para começar, então, uma avaliação sua da postura do time em campo, né, conseguindo reverter o resultado e a importância da entrada do William para esse êxito. Bom, boa noite a todos. Acho que o jogo foi difícil como a gente esperava. Se trata de um adversário que estava aí e ainda está. Vai para as duas últimas rodadas, ainda matematicamente com chance de ser campeão. Veio com uma formação, né, que não é a formação básica dos jogos anteriores, mas do meio para frente é um time de muita qualidade. Então a gente sabia que neutralizando essa parte ofensiva, teríamos oportunidade de vencer a partida em cima da parte defensiva deles, que era a que estava mais mexida e que menos vezes foi usada durante o campeonato. Achei que não iniciamos bem o jogo. Eles iniciaram melhor do que a gente teve muita dificuldade para jogar. O Palmeiras faz uma marcação muito forte com perseguição, né? E os movimentos que nós fizemos para receber a bola sempre trouxe um volante apertando nossos jogadores de meio e roubando a bola. Isso fez com que a equipe perdesse um pouco da tranquilidade, perdesse quase que o volume de jogo, né? Pertenceu quase que todo ele ao Palmeiras. Cria uma instabilidade no estádio, porque o torcedor está vendo que as coisas não estão boas, a gente também está vendo, mas o torcedor, né, traz consigo a preocupação maior, ele reage, e aí sofremos o gol. Nos últimos minutos do primeiro tempo demos uma pequena melhorada, felizmente, aí um pouco de sorte às vezes ajuda, fizemos o gol de empate para ir para o intervalo, né, num jogo que foi muito difícil no primeiro tempo, com placar igual, e aí era lógico que com as alterações a equipe ia ter outra postura. Nós mais ou menos imaginamos o jogo assim, né? Mas o William não era nem para ter jogado 45 minutos, o William era para ter jogado 30 minutos, essa mais ou menos era a previsão. Mas nós achamos que era a hora de fazer, naquele momento ele deu esse acréscimo da tranquilidade, da bola passada pelo meio, a gente voltou melhor. Alisson conseguiu também, mesmo errando o acabamento, mas conseguiu levar vantagem de passar pelo marcador nas bolas de arrancada. E aí construímos a vitória, fizemos o 3-1. Penso que podíamos ter fechado um pouquinho melhor, porque podia, com um homem a mais tranquilo. Mas o adversário é um adversário que não se entrega nunca, tem muita capacidade, né? Tem força, por isso que é vencedor, por isso que conquista tantos títulos e valorizou demais o resultado, a vitória que a gente construiu aqui hoje. Professor Mano, boa noite. Leonardo Berer, Rádio Grenal. Tem circulado nas redes sociais uma imagem na comemoração do primeiro gol, onde o senhor faz alguns gestos obscenos em direção aos torcedores, mostrando o dedo do meio. Não, gostaria primeiro que o senhor contextualizasse isso. Não. A imagem mostra o contrário, professor. Mas, enfim, você em direção aos torcedores, como tu quer dizer. Ok, tudo bem, é isso que eu quero ouvir do senhor. Não, vou explicar. Perfeito. E a segunda, rapidinho, se me permite, pelo que o Grêmio briga ainda no Campeonato Brasileiro, já que não tem mais chance de cair. O Grêmio já não tinha chance de cair, né? Faz tempo que não tinha chance de cair. É que o pessoal quer forçar um pouco a situação com o Grêmio. Desde que a gente chegou aqui, logo depois das primeiras rodadas, o Grêmio saiu das últimas colocações e nunca mais esteve nas últimas colocações. Né? Mesmo que matematicamente, se você olhar somando ponto com ponto, podia, na lógica não podia, faz muitas rodadas já. Né? Teve mérito de fazer, pode parecer pouco, e acho que para um clube do tamanho do Grêmio é pouco, sim, tá? Mas a situação é essa que estava colocado nessa temporada, da maneira como assumimos o trabalho, no momento que estava. Foi bastante difícil, acho que conseguimos porque a nossa janela trouxe ótimos jogadores para o nosso elenco, jogadores que reavivaram muito a ambição, que parece que estava um pouco adormecida, né? Jogadores acostumados a vencer,
acostumados a ter comportamento de vencedor, que é se sacrificar todo dia, que é trabalhar todo dia, uma coisa que não aparece, e às vezes até não aparece no resultado, porque demora. Então, conseguimos fazer isso, e por isso estamos indo para as 2 últimas rodadas para fazer algo melhor. Tá? Questão não foi a torcida, foi um torcedor. Eu acho que também está na hora de parar de ofender e achar que tem direito de ofender todo mundo. Tá? Você reclamar do treinador, às vezes reclamar do jogador, faz parte, nós estamos acostumados com isso. Mas eu acho que a pessoa não tem direito de ficar ofendendo como tem gente que acha que tem o direito de estar ofendendo. O estádio não é um lugar de ninguém. Nós também somos profissionais e merecemos respeito. Então, é assim que funciona. Mano, aqui, boa noite. Agora, para essas 2 rodadas ainda que tem a disputar, tu falou muito sobre o William, este retorno do William, e também, como tu mencionou, o Grêmio teve outra postura na segunda etapa, né? E eu gostaria de saber qual o planejamento do senhor para estas rodadas, se é possível projetar um Grêmio com esta mudança em si, do William na vaga do Edenilson, que também chegou a ser vaiado em determinados momentos no primeiro tempo por alguns torcedores. Também gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, por favor. Tá, eu sei que é o sonho de vocês colocar alguém no lugar de Edenilson há bastante tempo, mas não tem problema. Eu acho que a gente quer crescer, tá? A gente sempre quer fazer o melhor para a equipe. E Edenilson, durante o momento mais difícil da gente, foi um jogador que ajudou muito, tá? Nós sabemos quem é o Edenilson, quais são as suas características, vocês também sabem, né? Ele é um jogador que é trabalhador mais para a equipe, ele não é um meia criador, nunca foi, tá? E quando a gente tem outras alternativas, passa a ter outras alternativas, a gente analisa essas outras alternativas que o grupo tem. Você sabe que é a primeira vez que o William está de volta. E já falei aqui na semana passada que ele pode jogar nas 3 posições. No jogo seguinte, se não me engano, nós vamos ter a Muzu fora, Carlos Vinícius fora, é isso? Então já não tenho a mesma situação para armar a equipe que talvez seja a equipe que gostamos, ou que seja a ideal para a frente. Mas vamos escolher o melhor. Eu vi que Edenilson foi vaiado, eu ouço bem, né? E teve dificuldade mesmo no primeiro tempo. Os movimentos que a gente fez não favoreceram, porque ele não é um jogador de força mais, né? E como não é um jogador de tanta habilidade, sofreu uma marcação muito forte de um volante que é ótimo marcador. O movimento que a gente fez, sempre fez dele em direção à bola, e o jogador de força sempre teve facilidade para apertar e tomar essa bola, né? Mas aí é um conjunto todo. A gente tem que admitir as dificuldades que a gente teve. E no segundo tempo, não é só uma questão de postura, de querer. O futebol não é só querer, né? Então o Palmeiras não quis no segundo tempo, e o Grêmio melhorou tanto, só o Grêmio quis? Não, fez melhor, né? Naturalmente eles também não vêm jogando jogos completos com essa formação. A segunda parte eles também iam sentir um pouco desse desgaste, até uma falta de continuidade de jogar 90 minutos. O jogo é jogado 90 minutos, e eu acho que é isso que a gente tem que tirar aqui de positivo, de saber vencer jogos difíceis, de sair atrás e não se desesperar, não se desorganizar, porque se desorganiza, toma o segundo, e aí fica muito mais difícil, né? Então, eu acho que é o mérito desse momento que a gente está atravessando. Já são várias partidas em casa, bem jogadas. Vamos tentar repetir isso diante do Fluminense, que é uma equipe muito boa, que jogou aí com o Palmeiras na semana passada, e vocês devem ter acompanhado, um jogo muito bem jogado, foi superior ao Palmeiras lá em São Paulo. Mas vamos comemorar primeiro essa vitória, que eu acho que a gente merece. Boa noite, mano. Você já mencionou algumas vezes as dificuldades que encontrou quando assumiu o Grêmio, mencionou há pouco a janela, que foi boa, que trouxe vários reforços. Você fica imaginando como seria pegar esse time com Carlos Vinícius, William, Arthur, a Musa em boa fase, desde o início de uma temporada? Como você descreveria
o legado que você deixa para o treinador do Grêmio no ano que vem, e você gostaria de ser esse treinador com todo esse contexto que eu descrevi? Bom, a gente já falou sobre isso, da questão da próxima temporada, não quero me alongar muito nisso, já tenho ouvido e lido bastante coisa a respeito. Acho que vou repetir. Na hora que achar que a gente tem que conversar sobre esse assunto, a gente senta e conversa, para lá ou para cá, sem problema nenhum. Acho que o Grêmio tem um grupo de qualidade já. Nós trouxemos vários jogadores nas janelas e tivemos a infelicidade de perdê-los, na sua grande maioria, quase que não usamos. Quantos jogos jogou Balbana? Quantos jogos jogou William? Quantos jogos jogou Marcos Rocha? Então, você vai vendo que desses jogadores que chegaram, 3 já foram muito pouco utilizados. E na medida em que evolui a preparação desses jogadores e o condicionamento, porque todos eles chegaram quase que numa situação de ter que se preparar para jogar, até Marcos Rocha vinha com uma falta de jogos jogados, embora estava treinando. Os outros todos que chegaram vinham de uma parada mais longa. Então tivemos que também trabalhar com esse limitador, e eu tenho certeza absoluta que eles, quando estiver numa condição ideal, todos eles, e aí teremos Vila Sante, que volta também provavelmente abril, por aí, do ano próximo, né? São jogadores que podem, sem dúvida nenhuma, acrescentar. Temos Monsalve, que está voltando aí, e acho que já vai poder ter condição de estar com o grupo na próxima partida diante do Fluminense. Então, é isso. Bright White, né? Então, temos jogadores de qualidade no grupo. Acho que eles deram ao Grêmio uma condição de poder pensar a próxima temporada com uma projeção e uma ambição melhores. Mano, você citou agora os jogadores que estão fora, e quando eles estavam à sua disposição, é inegável que o Grêmio se reforçou e os resultados, naquele curto espaço, eles começaram a acontecer em sequência para o time reagir na tabela dentro do campeonato e depois as infelicidades das lesões. E tem um jogador que chegou, e desde que chegou vem jogando numa sequência e boa, e você até falou sobre o que potencializa o jogo dele, que foi o Marlon pelo lado esquerdo, com o William, por exemplo, quando cai por ali. O quão é importante para o seu Grêmio o Marlon, e como pensar agora no jogo contra o Fluminense, porque tem a situação do STJD, que ele está punido, tem uma possibilidade de recurso, mas por hora ele não pode jogar contra o Fluminense. O tamanho dessa falta que pode ser também para você. Bom, se não jogar Marlon, vai jogar Estevão. Penso que nosso lateral do lado esquerdo começou a crescer a partir do momento que a bola passa pelo meio de campo com mais qualidade. O que acontecia antes? Nunca dava tempo do nosso lateral chegar no lugar que nós queremos que ele chegue para ser ofensivo, porque a gente perdia a bola antes, ou a gente apressava a jogada para ela chegar no final antes do lateral fazer parte disso. E isso quem deu foi Arthur, primeiro no setor. Claro que o William também dá. Eu acho que Cristaldo tem entrado nos últimos jogos bem, né? Então você vê que a qualidade contagia, né? E os jogadores que tem, como o Cristaldo tem, se sente mais familiarizado. É um jogo que tem mais a ver com eles, não é um jogo tão corrido. E foi isso que eu disse desde o primeiro momento quando cheguei aqui. Eu disse que a gente joga correndo, e correndo não se faz campanha no Campeonato Brasileiro da Série A, só correndo. O jogo precisa ser pensado. A jogada do pênalti é uma obra-prima de jogada, de paciência, de movimento, de esperar a hora certa de infiltrar. E veja como isso está aí, né? Parecia que não existia, mas começa a aparecer. Não tem nada a ver com a ideia do treinador, como às vezes tem gente que maldosamente fala, né? Esses dias, Arthur bateu palma para João, né? Foi para João, para acelerar João, né? E eu ouvi um comentarista dizendo que João não acelerava porque aquilo era a ideia do treinador.
Isso é falta de caráter de fazer um comentário sobre futebol. Porque nesse mesmo dia, Marlon antecipou, recuperou uma bola na defesa, jogou a bola em Carlos Vinícius deu tempo, Marlon passou, recebeu a bola, driblou o defensor e fez um golaço. Então, a ideia é só para o lateral direito, para o outro lateral não tem problema, né? Mas a gente pode pegar qualquer imagem e fazer qualquer coisa, qualquer discurso, mas não acrescenta nada. Esse tipo de análise que é para destruir ou para criar mentiras não melhora o futebol gaúcho. Então vamos discutir as coisas mais, vamos elevar um pouquinho. Não tem problema criticar o treinador. Eu tenho 30 anos, já fui elogiado, já fui criticado, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente tem que discutir baseado em fato que é verdade, para que as coisas melhorem, para que todo mundo saia ganhando, né? Eu acho que a gente precisa melhorar. E eu acho que o caminho é esse. Boa noite, mano. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix. Parabéns pela vitória, né? Uma vitória muito importante. E eu gostaria de você avaliar a atuação do Carlos Vinícius, né? Uma atuação cada vez mais sólida, fazendo muitos gols. Hoje chega o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Como você vê a titularidade dele desses jogos, principalmente por conta da perda, né, do Bright White para toda a temporada, e vislumbrando a próxima temporada também, como você vê o aproveitamento desse jogador e competindo, né, com o Bright White para essa posição. Muito obrigado. Foi muito feliz numa frase na semana passada, ou no jogo passado, Carlos Vinícius, quando alguém perguntou sobre o retorno de Bright White, ou se ele achava que Bright White estava um pouco preocupado em casa. E Carlos Vinícius disse que time grande precisa de jogador grande, precisa de jogador bom, e isso eleva a disputa interna, né? E isso dá ao treinador maiores opções para você armar, né? A gente não tinha um centroavante com a característica de Carlos Vinícius. Bright White é um pouco mais atacante do que centroavante, e são diferentes, né? Então, isso quer dizer que lá na frente podem jogar junto, podem fazer dupla de ataque. Aliás, jogaram junto diante do Flamengo no Rio, então pode jogar em qualquer lugar. Se dá para jogar junto contra aquele Flamengo que nós enfrentamos lá naquela semana, é possível jogar em qualquer lugar. Mas os times precisam se construir. Você vê que quando o Palmeiras agora jogou com 2 homens praticamente enfiados aí, com Flaco e Vitor Roque, você muda os meias, muda a característica dos meias, aí você já tem que marcar mais lateral com teus meias, porque esses 2 jogadores jogam só numa faixa central. Vai ser bom jogar 2 jogadores enfiados e depois botar um meia com a característica do Willian para marcar lateral? Às vezes vai, não vai precisar marcar tanto. Nós vamos ter mais a bola, vamos ser superiores ao adversário, às vezes nem tanto. Então, o futebol é isso, você encontrar soluções baseado na característica dos teus jogadores e ter variabilidade na maneira de jogar, né? Não dá para ser uma equipe que joga sempre igual, o futebol brasileiro é muito competitivo, né? E você tem que ter soluções diferentes para situações diferentes. Acho que isso é o mais importante você ter no elenco, um elenco completo com essas variações. Mano, boa noite. Imagino que não seja o ideal para nenhum técnico estar na antepenúltima rodada do campeonato e ainda ver essas oscilações que as características do ano, né, acidentadas das lesões, das contratações feitas na última janela, né, na reta final ali, ainda colocam na equipe, né? A gente vê o Grêmio oscilar dentro do jogo, como ainda oscila em alguns momentos. Queria saber que tipo de lição que isso deixa, né, para essa reta final, para o Grêmio ainda tem a chance, mesmo que pareça difícil, o brasileiro não pode ter um G8, ainda pode conseguir uma classificação matematicamente para uma Libertadores, e a gente sabe que ano que vem começa muito cedo o calendário, né? Vai ser pouco tempo para a próxima direção trabalhar a questão de reforços, saídas, enfim. É pouco tempo. O que esse reta final pode ensinar para começar bem o ano que vem, que provavelmente, né, seja trabalhado no clube para não repetir algumas das oscilações que atrapalharam esse ano? O futebol brasileiro está cada vez exigindo um planejamento melhor, né? Planejamento melhor para você começar cedo com as coisas certas,
Mas existem coisas que acontecem no futebol numa temporada que fogem ao controle de todo mundo, né? O Grêmio teve quantas lesões de trauma, né, fora do normal. E isso não dá para prever, né? Embora o número de lesões tenha sido uma tônica quase em todos os clubes, as nossas foram de períodos longos de recuperação, né? Então perdemos os jogadores quase que para esse segundo turno de temporada toda, alguns até para o início do ano que vem. É difícil com o custo, com o valor que está hoje os grandes jogadores, você ter peças para repor tantas saídas como a gente teve nesse momento de dificuldade. Mas, antigamente a gente fazia um campeonato brasileiro, classificavam 8 para a reta final, e você tinha um outro campeonato. Depois começou o campeonato de pontos corridos como um todo. Ainda tinha umas diferenças dos grandes para os pequenos, então você tinha um campeonato ainda disparelho. Agora, nós teremos um campeonato que já se inicia em janeiro, quer dizer que será um campeonato de ano inteiro, e cada vez mais a paridade está aí, né, presente, porque os outros também já não são tão pequenos mais. Temos os times com SAF, temos outras realidades que vai criar cada vez mais um campeonato mais parelho, tá? Mesmo os que ficaram para trás, agora já começaram a pontuar também, né? Para dar um exemplo de como é difícil o Campeonato Brasileiro. Então é isso, cada vez mais planejamento, cada vez mais cuidado de montar já mais cedo, de não deixar para depois, coisas que a gente precisa fazer desde janeiro já, porque dia 28 e 29 já estaremos jogando o campeonato principal do país. Mano, aqui. Você falou que o Grêmio não brigava mais na parte de baixo pelo rebaixamento, mas eu reforço a pergunta do colega sobre Libertadores. A gente vê o Grêmio hoje em 9º colocado com 46 pontos, 2 atrás do São Paulo, que é o 8º, e uma possível vaga pelo 8º no Campeonato Brasileiro, caso tenha um campeão da Copa do Brasil acima na tabela. Ainda é possível essa pré-Libertadores? Como se encara nos bastidores essa questão da 8ª vaga pelo Campeonato Brasileiro? Eu penso que quando existe a oportunidade de você chegar lá, você tem que lutar por ela, né? E é o que nós vamos fazer. E é melhor que você não tem que estar olhando para trás, né? Para baixo, no caso, para ser mais específico da tabela. Você tem mais tranquilidade, fica mais leve, a tendência das coisas acontecerem mais naturalmente, ela existe, né? O emocional de quem está pressionado sempre é de se precaver mais, de se proteger mais, de se salvar primeiro, né? E isso nem sempre produz um jogo tão bom quanto a qualidade que eu acho que os jogadores têm para produzir. Isso talvez poderemos ver nesses 2 jogos. Mas primeiro vamos tentar vencer o Fluminense aqui, que é o próximo jogo que teremos aí na próxima semana, na nossa casa. Será um jogo duríssimo, penso eu. Mas penso que também podemos ter essa capacidade aí de fazer coisas melhores. A equipe vem fazendo bons jogos em casa. E depois teremos o último jogo com o Sport, e aí sem pressão nenhuma, né? Porque nem incentivo externo terá, o que poderia acontecer se a gente não tivesse resolvido essa situação matemática antes de chegar lá. Mano, boa noite. Tu acabou de citar em uma das tuas respostas o quanto que o ambiente ele contamina no futebol. Pode ser impressão minha, posso estar errado, mas eu percebi o Mano Menezes contaminado nos últimos jogos. Há 3 anos o Grêmio é um clube que não suporta críticas, que ataca quando recebe críticas. Na última coletiva tu esteve um pouco mais exaltado, hoje teve um episódio com o torcedor, agora alguns comentários em relação às críticas que foram feitas, as vaias ao Edenilson. Vale a pena se abraçar nesse ambiente que não aceita críticas, quando esse ambiente vai embora em janeiro? Mas a gente aceita críticas. A gente não aceita desrespeito com a crítica. É diferente. Vamos falar um pouquinho sobre futebol? Eu não me lembro quem é que é, mas fizeram uma caricatura minha com 2 orelhinhas de burro essa semana aí, num coisa.
porque eu coloquei um lateral na frente de outro lateral? É isso? A pessoa não tem memória? Em 2006, quando a gente foi campeão gaúcho, não tinha dois laterais direitos no primeiro Grenal e dois laterais esquerdos no segundo Grenal, e não ganhamos? Quando nós perdemos a Libertadores para o Boca no Grenal seguinte, nós ganhamos o Grenal 2-0 no Beira-Rio, não tinha dois laterais? Lúcio não estava na segunda linha? Quando o Dunga ganhou a Copa América da Argentina e perdeu o Elano no primeiro tempo, e colocou Maicon e Daniel Alves na segunda linha, e ganhou a Copa América, o pessoal não lembra? Você lembra como é que um dos maiores treinadores aí dos últimos tempos do futebol brasileiro, Abel Ferreira, armou o time dele com todo o investimento que eles têm para ser campeão? Marcos Rocha e Mike, dois laterais direitos. Por que tem horas que isso é burrice? Só para confirmar a tese, isso é desrespeito, porque isso é enganar as pessoas, isso não é querer discutir aquilo que tem que ser discutido. Podemos discutir outra coisa. Pode olhar para mim e dizer assim, mano, eu acho que não deveria ser o Esteves. Eu aceito. Deveria ser outro jogador. Mas não pode partir de uma premissa totalmente equivocada para achincalhar uma coisa que não tem sentido. Porque não é verdadeiro. É isso que incomoda. É só isso que incomoda, tá? Não tem problema. Aqui ninguém é juvenil no sentido de jovem para achar que quando se perde o jogo você vai receber elogio. É claro que não vai receber elogio. É óbvio que nós vamos ser criticados, né? Mas a crítica só pela crítica, porque essa não leva a lugar nenhum. Essa a gente fica andando em volta, né? Eu sou do tempo que alguns colegas teus do passado sempre diziam que o sucesso da dupla Grenal vinha de uma crítica de alto nível que a gente tinha. E o insucesso vem da onde? Aqui, mano, boa noite. Mano, a gente viu hoje mais uma grande partida do Arthur, comandando ali o meio-campo, bons passes e tudo mais. Porém, quando o Grêmio não tem o Arthur, e a gente viu isso no último jogo, parece que o Grêmio não consegue ficar com a bola no meio-campo. A bola bate e volta e isso faz o Grêmio sofrer. Isso te preocupa de alguma forma para quando tu não tiver o Arthur? Tu já pensa nisso para o futuro? O Grêmio consegue ter a bola no meio quando o Arthur não estiver jogando? Obrigado. Bom, a gente treinou até Cristaldo na segunda função, de tanta importância que tem essa qualidade dessa bola saída de trás. Hoje até Arthur teve um pouco de dificuldade no início, né? Porque eu falo que os outros também olham televisão, os outros estudam, e os outros se preparam para enfrentar um jogador que nem o Arthur. Cruzeiro marcou o Arthur mais perto, com Romero. Hoje, né, o Palmeiras é um time agressivo no setor de meio campo, apertou bastante, então roubaram algumas bolas até do Arthur na primeira parte do jogo. E a gente sabe que isso vale muito. Hoje, no futebol de hoje, o segundo homem volta a ser um segundo homem como nós tínhamos no passado. Os famosos camisa 8, que eram os armadores que a gente tinha. Né? Tu é muito jovem, mas o futebol no meio campo era composto com um cabeça de área, um número 8, meio armador, e um 10 que era um ponta de lança. O 10 entrava na área, o 10 se aproximava do centroavante, o 10 era esse cara. E o grande armador era o 8. Com o passar do tempo, a gente foi perdendo isso. Né? Mas agora voltou. Porque a marcação é muito forte nos meias, você tem que já ter um segundo homem que praticamente se torna esse jogador. Mas os de grande nível, esses que nós gostamos, custa caro que nem custa o Arthur. Né? E o Arthur só está aqui por uma ideia maravilhosa e uma influência bastante grande da nossa direção em relação a ele, e porque ele quer estar aqui, certamente, né? Porque queria estar no Brasil, porque queria mostrar de novo a sua capacidade, e a gente está usufruindo disso aí, está muito feliz. Mano, aqui. Boa noite. Parabéns pela vitória, mano. Eu queria poder entender
nas questões táticas, variações táticas entre saídas, retornos do DM. Tu tem um desejo, que é de jogar com 2 volantes e 2 armadores. Nessas variações das últimas partidas e também com os desfalques, você já conseguiu executar essa ideia ou ela ainda se torna um desejo e por enquanto só está na teoria? O futebol é muito dinâmico, né? Quando o William chegou, nós colocamos o William para ser esse extremo que vinha para dentro para ser um dos armadores. Né? Com o retorno de William, a gente encontrou já um jogador que estava vindo muito bem aí, que é Muzu. Né? Então talvez a gente possa fazer isso pelo outro lado, tá? Para ter também um jogador que entra, como o Palmeiras fez com a gente hoje, como quando fomos jogar com o Santos aqui, Roleiser fez, entrando e trabalhando muito nas costas dos volantes. Quando esse jogador sabe fazer isso, é muito difícil marcar. O Flamengo tinha o Gerson que fazia, e a gente, em determinados momentos do jogo, pela qualidade do jogador, não conseguia marcar. Ele fazia tão bem que não conseguia marcar. É isso, né? O futebol de alto nível é isso. Você sabe que o adversário vai fazer, mas ele faz tão bem feito que você não consegue marcar. Porque não tem muito segredo quando você vai passando a temporada, todo mundo vai vendo como você se constrói como equipe, então já sabe mais ou menos aquilo que você tem como ideia tática. Mas a diferença está em fazer de forma tão bem feita que, mesmo assim, você obtém sucesso. Esse é o segredo do futebol. Acho eu que a maioria dos times tem colocado 5 jogadores na última linha. Maioria. E isso é que cria uma dificuldade muito grande para a gente defender. Né? É isso que nos criou dificuldade lá contra o Corinthians. Isso que nos criou uma dificuldade extrema, embora lá, bastante por culpa nossa, lá na Bahia. Né? Bahia fez muito bem, mas nós fizemos muito mal. Contra o Corinthians não fizemos tão mal, mas o Corinthians fez bem, com Depay, com jogadores que circulam aí, sabem fazer bem essa função, mais um extremo que entra. Hoje, o Palmeiras, por exemplo, tirou um 9, veio sem um 9, de característica 9, né? Mas fez o extremo de lá da direita vir para dentro, nas costas de Arthur. Porque sabe que nós queríamos usar Arthur para encontrar o volante mais alto, para poder marcar mais alto. Aí alguém gritou lá na arquibancada assim, não vai marcar alto? A gente quer. Enquanto o Vasco a gente conseguiu bem, né? Hoje já não conseguiu porque o Palmeiras fez melhor. E eles estudam a gente, eles sabem que o nosso segundo jogador que queria jogar mais adiantado era do lado esquerdo. Então ele trouxe o extremo da direita para jogar nas costas desse jogador. É isso que as equipes fazem, é isso que é a leitura de jogo. E tem alguns jogadores que têm uma capacidade extrema de saber fazer bem feito. Então, às vezes é mérito. Mas eu penso que hoje um dos extremos tem que vir para dentro, para ganhar esse quinto jogador e usar para dar amplitude um dos teus laterais, no mínimo um dos teus laterais. Então está todo mundo mais ou menos construindo com 3-1, 3 na primeira linha e um volante central, e já te obriga a levar no mínimo 3 jogadores teus para tentar pressionar, porque senão 2 não pressiona, 4, você fica sem volume de pressão nessa saída e eles conseguem sair tranquilamente. Mas para subir um outro jogador, você tem essas questões quando um extremo vem para dentro. Tem que saber interpretar bem, tem que saber ler bem. E tem que ter uma equipe trabalhada já há bastante tempo. Né? A do Palmeiras faz bem, porque tem um treinador há 5 anos. E vai mantendo uma ideia e vai trazendo jogadores que se desenvolvem melhor nessa ideia e então levam a vantagem sobre os demais. Mano, boa noite. Eu quero entrar num lance, numa conversa polêmica do que aconteceu hoje no jogo, já baseado no que o próprio Abel Ferreira falou na última coletiva sobre o Campeonato Brasileiro estar entregue, né, por conta de questões da arbitragem, né, a maior referência dele também por alguns lances. E hoje a gente teve uma situação do árbitro que, por mais que o Grêmio tenha vencido,
lances polêmicos de faltas invertidas, cartões amarelos, além do primeiro pênalti, que foi o estádio inteiro assistiu, viu, e ele teve que parar e ser chamado para ir no VAR para poder dar o lance, dar o pênalti. Foi convencido para isso o árbitro. O lance de pênalti, no primeiro pênalti, sim, no Carlos Vinícius. Desculpa, mas ele não foi convencido do pênalti. Ele foi chamado no VAR só para decidir se ele ia dar cartão vermelho ou se ele ia dar cartão amarelo. Isso foi no segundo. Teve outro? No Carlos Vinícius. Não, no segundo, no Carlos Vinícius, perdão. O primeiro. Entendi. No primeiro. Então, ali, naquele momento, o Palmeiras ainda estava disputando o título do Campeonato Brasileiro. Hoje é um pouco mais difícil a situação, porque o Flamengo acabou empatando. E naquele momento, o Flamengo estava perdendo o jogo. Então, termina o primeiro tempo, volta, o Grêmio muda por completo, e aí a gente viu o que fez no segundo tempo, que foi muito melhor do que o primeiro. Arbitragem, 36ª rodada, continua sendo algo para ser discutido. O que você pode dizer a respeito, principalmente desse jogo de hoje? Bom, eu tenho, para mim, sabe que eu historicamente sempre fui um reclamão, né? Porque eu acho que a gente se indigna e às vezes a pessoa diz, só reclama quando os erros são contra você. É óbvio, né? Geralmente você reclama quando os erros são contra você. Quando você é contra os outros reclamam. Então é uma coisa meio óbvia. O que eu penso assim, quando começa a gente passar uma fase de alguns erros sequenciais, como aconteceu durante o campeonato, e todo mundo reclama, a arbitragem também perde a confiança. É que nem time de futebol. Tá? E aí passa a não marcar no campo, porque tem mais dúvida, e hoje tem uma ferramenta que pode se dar uma segurança maior, ele pode ir lá conferir e coisa. Então passamos um momento muito difícil. Eu acho que quando o Abel disse que o campeonato está entregue, ele não estava se referindo à arbitragem, ele estava se referindo à situação da pontuação. Eu li dessa maneira na entrevista passada. Ele é extremamente estrategista, né? Ele sabe conduzir as coisas bem, ele tira a pressão do time dele, ele tentou fazer isso para o jogo de hoje. Ele sabe que o campeonato não estava decidido antes da rodada de hoje. Ele sabe que o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro era um jogo parelho, mas ao mesmo tempo os dois têm uma final de Libertadores no sábado, né? Então, achei que foi do jogo hoje, achei que Sávio é um árbitro que vem já há algum tempo tentando mudar de prateleira, né? Não é fácil. Não gostei muito da primeira parte da arbitragem, acho que ninguém gostou muito, mas felizmente terminou bem. Vamos felizes para casa. Boa noite, mano. Daniel, do canal do Farid. Mano, quando o Grêmio ganhou do Vitória, que faz algum tempo, eu lhe perguntei aqui, né, sobre a possibilidade do William jogar de camisa 10, e por uma alegria do destino, ele voltou e jogou de camisa 10. Tu tinha me respondido também que era possível. Eu gostaria de te perguntar onde tu vê, também tomando como a pergunta do colega ali como parâmetro, onde tu realmente vê o William como titular, se como camisa 10 ou pela ponta. Ele faz essa pergunta também porque o Amuzu está jogando bem, como tu já havia dito, e o Edenilson, como um jogador mais à frente, parece que o time fica mais travado, e aí talvez dependa também um pouco dos jogos fora de casa, ou dentro de casa, para propor o jogo. Muito obrigado. Bom, quando um jogador começa a chegar no estágio da carreira que o William chega, ele perde algumas condições de uma explosão maior para jogar na extrema como ele jogava, né? Sempre foi um jogador que jogou da extrema para dentro, nunca jogou do extrema para fundo, né? Para ser ponteiro, antigo ponteiro, para extremo, para ficar cruzando bola para os outros. Tá? Mas é lógico que quando eles vão chegando e com a maturidade que adquire, eles circulam na parte interna do campo muito bem, né? Então, a gente enxerga ele com essa possibilidade, sim. Ele não vai ser um camisa 10 ponta de lança, ele vai ser um camisa 10 com capacidade de armar, né?
Então a gente vai ter que compor o restante da equipe para completar essa necessidade. Alguém tem que entrar na área, alguém tem que fazer as jogadas. Mas veja que como a qualidade começa a aparecer, Arthur entrou na área quando sofreu o pênalti, né? Porque dá tempo de fazer a infiltração, e eles se entendem muito bem, porque são jogadores de altíssima qualidade. Então eu acho que é fácil de montar. Sei das dificuldades que Edenilson tem, todos nós sabemos, né? Mas temos muita gratidão em relação ao que ele fez pela gente no momento que nós mais precisamos. Obrigado, Mano. Obrigado a todos. A equipe se reapresenta. Mano Menezes, após a vitória contra a equipe do Palmeiras.